Pessoal! Hoje iremos continuar nosso tema sobre fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam o crescimento e multiplicação dos micro-organismos. Bom, continuando os fatores intrínsecos, nós devemos considerar também a composição química de um alimento, pois o micro-organismo ele precisa de água, de uma fonte de energia, de uma fonte de nitrogênio, vitaminas e sais minerais. Lembrando que os mofos ou os bolores, eles possuem as menores necessidades nutricionais, seguidos por leveduras e bactérias. Então, eles são menos exigentes. Isso a gente já sabe porque acontece a mesma coisa em relação a pH, atividade de água e outros fatores que nós já estudamos. Como fonte de energia, eles podem usar glicose, aminoácidos, álcools e também outras substâncias mais complexas, como os amidos. E entre as vitaminas, as mais importantes são as do complexo B e entre os sais minerais, o sódio, o potássio e o magnésio. Também como fatores intrínsecos do crescimento microbiano, nós temos que considerar que existem substâncias naturalmente existentes nos alimentos que têm uma função antimicrobiana. Então, já é uma proteção natural que existe no alimento. Tá? Essas substâncias, então, elas vão ter a capacidade de ou retardar ou impedir a multiplicação microbiana. Exemplos, tá? No ovo, nós encontramos a lisozima na clara, que ele é uma enzima capaz de destruir a parede celular de bactérias, a avidina, que inibe bactérias, e também tem a conalbumina. Já no alho, nós temos, por exemplo, o óleo essencial, a alicina, tá? Que ele tem função bactericida, tá? O leite, nós temos a lactoferrina, a conglutina e o sistema chamado lactoperoxidase formado por várias substâncias. E a lactoferricina ela é uma glicoproteína que se liga ao ferro, inibindo as bactérias que dependem desse tipo de elemento. Então, ela retira o ferro disponível para ele não ser absorvido e utilizado pelos micro-organismos indesejáveis. Existe também nas amoras, ameixas e morangos o ácido benzoico, que age tanto sobre bactérias como sobre fungos. Temos o óleo essencial eugenol no cravo, que ele atua sobre Staphylococcus aureus, os gêneros bacilo e enterobactérias. Já na canela nós temos tanto o eugenol como o aldeído cinâmico, que tem ação tanto contra bolores como contra bactérias. Tá? Lembrando que esse sida de bactericida ou fungicida significa que ele vai eliminar, ele vai agir eliminando o tipo de micro-organismo. Também, entre os fatores intrínsecos, nós temos as estruturas naturalmente existentes nos alimentos, como as cascas, as peles, ou as estruturas artificiais, como uma embalagem. Tá? Então, essas estruturas, as que são naturais, biológicas, acabam sendo uma barreira entre o alimento e o meio externo, onde há contaminação. E o mesmo função, ou similarmente, acontece com uma estrutura artificial, como as embalagens. Entre os fatores extrínsecos, nós vamos destacar alguns, entre eles. A temperatura ambiental, tá? Então, a temperatura do ambiente, ela vai interferir diretamente no crescimento de um micro-organismo. Mas ela interfere por quê? Tá? Porque todo o crescimento e multiplicação dos micro-organismos são dependentes das reações químicas e essas, por sua vez, são influenciadas pela temperatura. Ou seja, quanto mais baixa a temperatura, mais lenta é a reação até que ela se torne quase parada. Então, como o micro-organismo precisa de várias reações no seu corpo para poder crescer e se multiplicar, se você tem um ambiente em baixa temperatura, como por exemplo uma refrigeração, um congelamento, esses micro-organismos não conseguem realizar essas reações e, consequentemente, não conseguem se multiplicar. Então, a temperatura ela vai influenciar tanto no ritmo e na quantidade total de crescimento ou multiplicação do micro-organismo e também nos processos metabólicos e na morfologia celular.
Aqui trouxe um quadro para vocês da classificação dos micro-organismos de acordo com a temperatura ambiente ideal e seus valores mínimos e máximos de crescimento. Nós temos 4 categorias. Os micro-organismos psicrófilos, que tem a temperatura de multiplicação entre -5, a mínima, e a máxima de 20, tendo um valor ótimo, ou seja, a melhor faixa de temperatura, que está mais agradável para essa categoria de micro-organismos, e eles conseguem se desenvolver melhor, é de 12 a 15 graus. Já os psicotróficos crescem bem em temperaturas abaixo de 7 graus, até 7 ou abaixo de 7, e têm uma temperatura ótima entre 20 e 30. Os micro-organismos mesófilos, eles crescem bem entre 20 e 45, com a temperatura ótima nessa faixa e com a temperatura ótima entre 30 e 40. Já os termófilos são os que crescem bem a 45 graus ou mais e possuem uma temperatura ótima na faixa de 55 a 65. Muito importante vocês saberem isso, tá? Pois assim como os outros fatores que nós vimos, a temperatura ela tem até um certo destaque, tá? Assim como a atividade de água, assim como o pH, porque ela consegue lhe predizer mais ou menos que tipo de micro-organismos que vai estar ali presente naquela situação do seu alimento. Por exemplo, os psicotróficos e os psicrófilos multiplicam-se bem nos alimentos refrigerados. Então, você tem noção que, por exemplo, carnes, pescados, ovos, frangos que estão refrigerados podem crescer alguns grupos específicos, como as pseudomonas, alcalígenas, flavobactéria e micrococos, que têm essa característica de ser psicrófico ou psicrotrófico. Já os mesófilos correspondem à maioria dos micro-organismos que nós conhecemos, inclusive a maior parte dos patógenos interessantes para alimentos. Entre eles, o grupo dos lactobacilos, nós temos streptococcus, lactococcus e coliformes. Não dizendo que todos aqui são patogênicos, tá? Mas que existem dentro dessa categoria vários dos patogênicos de interesse em alimentos. Como exemplo de termófilos vão ser importantes os gêneros Bacillus e Clostridium, que inclui tanto as espécies que são deteriorantes como as patogênicas. E uma dica, tá? Os fungos, eles crescem em faixa de temperatura mais ampla, ou seja, maior que as bactérias, ou seja, eles toleram temperaturas mais altas, máximas e mínimas em uma faixa maior, tá? Do que bactérias, sendo que as leveduras não toleram muito bem altas temperaturas. Não esqueçam disso. As bactérias, elas conseguem crescer em uma faixa de temperatura mais estreita, uma menor, enquanto que os fungos contêm uma diversidade e uma adaptação para uma faixa maior de temperatura. Outro fator extrínseco importante é a umidade relativa, tá? Ela é a umidade do meio de armazenamento e é importante tanto do ponto de vista da atividade de água no interior do alimento, como no crescimento do micro-organismo sobre as superfícies. E essa umidade relativa ela está envolvida na maior ou menor perecibilidade de um alimento, como visto em química de alimentos, tá? A umidade ela influencia diretamente na atividade de água do alimento. Lembra que quando o alimento é estocado a baixa umidade, um alimento de baixa umidade é estocado em um ambiente de alta umidade, então parte dessa umidade passa para o alimento. E se passar para o alimento, ele aumenta a sua atividade de água, então ele vai passar a possibilitar que alguns micro-organismos que antes não cresciam comecem a crescer. Daí a importância de um armazenamento correto, de uso de uma embalagem que não permita essa passagem de água do ambiente para o alimento seco, se for o caso, tá? Há exceções a essa regra, como por exemplo, vegetais, em que você não pode permitir essa passagem. Mas isso é questão da disciplina de embalagens. Bom, e outro fator extrínseco é a composição gasosa, tá? Ou a composição gasosa do ambiente, que envolve o alimento, pode determinar os tipos de micro-organismos que poderão nele predominar, assim como a temperatura tem uma classificação, assim como o potencial de oxirredução, tem sempre uma classificação dos micro-organismos de acordo com o fator. E em relação à composição gasosa, nós temos os
aeróbios, anaeróbios facultativos e microaerófilos. E isso está relacionado lá com aquele fator intrínseco do potencial de oxirredução, tá? Então, de acordo com esses dois parâmetros, você pode classificar os micro-organismos nessas categorias. Os aeróbios são os que crescem na presença de oxigênio livre no ambiente. Já o anaeróbio tem que ser ausência de oxigênio. O anaeróbio facultativo, tanto faz, ter ou não oxigênio, ele tem uma adaptação para continuar crescendo. E o microaerófilo, ele cresce na presença de uma pequena quantidade de oxigênio livre. Não pode ser ausência e nem pode ser em excesso, tá? Ele tem que ser só uma pequena quantidade, que não ele também não cresce. Se ele estiver num ambiente de muito oxigênio, o aeróbio cresce, mas o microaerófilo não cresce. As modificações na composição gasosa, elas são capazes de alterar a microbiota que sobrevive ou que pode se multiplicar. Por isso existe a técnica de embalagens com atmosfera modificada, onde o oxigênio é total ou parcialmente substituído por outros gases, que não são utilizados pelos micro-organismos, pela grande maioria dos micro-organismos, como substituto do oxigênio. Então, é uma técnica que vai ser estudada em embalagens, muito efetiva para o controle microbiano. Por exemplo, o CO2 ele pode ser utilizado, pois ele é um gás que retarda esse processo de deterioração, principalmente em relação a crescimento microbiano e também porque ao retirar o oxigênio é uma substância oxidante, então ele oxida vitaminas, oxida lipídios, então você tem um ganho de redução de deterioração do alimento armazenado, tanto por inibir o crescimento de micro-organismos que precisam de oxigênio para se desenvolver, assim como também para evitando a oxidação dos compostos pela presença do oxigênio em contato com o alimento. A tecnologia de embalagem de atmosfera modificada, ela vai então facilitar que determinados tipos de alimentos se conservem por mais tempo. Bom, aqui algumas referências. Resolva as atividades, envie suas dúvidas e até a próxima aula. Tchau!